Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Vem pra IBD. A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Estamos iniciando o ano de 2021, com a graça de Deus conseguimos, meus amados irmãos, chegar em mais um ano. Passamos o ano de 2020, ano complicado, ano de pandemia mundial. Então hoje nós estamos iniciando um novo ano com essa lição maravilhosa da nossa escola bíblica dominical. O tema da lição deste primeiro trimestre de 2021 é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, neste trimestre, nós vamos estudar uma área da teologia sistemática chamada de pneumatologia. O que quer dizer isso, meu amado irmão? Quer dizer pneuma, que vem do grego, espiritologia, que significa estudo ou tratado. Então, nós iremos estudar o Espírito Santo de Deus neste trimestre, com enfoque no Pentecostes e voltado para a nossa doutrina, que no caso a casa é publicadora das lições bíblicas e das Assembleias de Deus, então está voltado muito para a doutrina pentecostal das Assembleias de Deus no Brasil. Neste trimestre, o comentarista da nossa lição bíblica é o pastor Ezequias Soares. Ele é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí. Ele é presidente também do Conselho de Doutrina da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e ele é presidente também da Comissão de Apologética da CGADB, que é a Comissão Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele tem sua formação em hebraico pela Universidade de São Paulo, e ele também é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Marquesim. Então, meus amados irmãos, neste trimestre nós iremos estudar esta lição maravilhosa, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E na nossa primeira lição do trimestre, tem como título a lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Então vamos comentar a lição de número 1. Hoje iremos fornecer algum subsídio, é uma lição de abertura onde vai apresentar o tema a ser tratado no trimestre, mas nem por isso ela perde a sua importância, amém? Então, meus amados irmãos, você que está aqui nos ouvindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, meus amados irmãos, porque vocês fazendo assim estará nos abençoando, estará abençoando o nosso trabalho. Então, compartilhe o nosso vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber em primeira mão os nossos subsídios, amém? Não se esqueça também que na descrição deste vídeo nós temos um link que vai dar acesso a um teste online. Teste este fácil, rápido e simples. Não deixe também de fazer o teste online. Então vamos lá, lição de número 1. A pessoa do Espírito Santo. Texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Verdade prática.
Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Amém? A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Evangelho de São João, capítulo 14, dos versículos 16 ao versículo 18 e o versículo 26, e também no livro do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Amém? Então vamos comentar, meus amados irmãos, esta lição maravilhosa, a pessoa do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, hoje quando a gente fala qual o verdadeiro pentecostalismo, então o autor da lição bíblica, o pastor Ezequiel Soares, vai abordar tanto no aspecto bíblico, quanto no aspecto teológico e também no aspecto prático. Porque nós, como crentes pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, cremos na manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus agindo na vida das pessoas, como agindo na vida da igreja. Então, nós vamos tratar deste assunto voltado para nós, crentes pentecostais, principalmente os crentes das Assembleias de Deus no Brasil. E quando nós falamos de pentecostais, o que nós queremos dizer? Então, nós vamos usar a definição que foi usada até pelo pastor Ezequiel Soares, que ele vai definir o que é a pessoa ser um crente pentecostal. O que é ser pentecostal? Então, é todo aquele que as experiências descritas em Atos, ou seja, no livro de Atos dos Apóstolos, servem de modelo para a experiência cristã contemporânea. Que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação pós-convenção para a missão e que o falar em línguas marca essa experiência. Então, meus amados irmãos, ele pegou essa declaração daquele livro, quem não tem, é um livro de cabeceira que todos os cristãos pentecostais têm que ter, que é aquele livro que tem o título Pentecoste, essa história é a nossa história, foi lançado pela CPAD, cujo autor é o Robert P. Menzies. Então é um livro bastante interessante para que os irmãos não tenham assim terem. Por quê? Porque o tema deste trimestre, nós já falamos no início, vai abordar a pessoa do Espírito Santo. Vamos estudar pneumatologia, o estudo, o tratado sobre o Espírito Santo de Deus na vida da igreja e da nossa vida, sua atuação na igreja. Amém? Então vamos lá, meus amados irmãos. O nosso primeiro tópico da lição vai falar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Neste tópico, ele vai fazer um paralelo, não um paralelo, ele vai responder algumas perguntas que nós, como cristãos pentecostais, devemos saber. Porque existem muitas pessoas hoje na igreja que são crentes, mas ela não conhece a doutrina do Espírito Santo. Ela não conhece a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que isso é ainda pior. Porque talvez até na prática as pessoas conheçam de forma demasiada e deixam um pouco a teoria. A teoria, quando eu falo, é no sentido de compreender tudo aquilo que nos é passado através das Sagradas Escrituras. Por isso o autor vai abordar isso, vai abordar a doutrina do Espírito Santo com enfoque bíblico, porque é uma doutrina bíblica, ela está inclusa na Bíblia, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, ela está na Bíblia. Ela é teológica, por quê? Porque requer estudo, porque se o Espírito Santo é de Deus, e como uma pessoa da Trindade, fazendo parte do próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus, então ela é teológica, é um estudo sobre Deus. E terceiro, como ele fala, ela é prática, porque nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, na atualidade da cura divina, na atualidade da manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida da igreja. Então o autor vai mostrar nesse primeiro tópico da lição aqui
3 coisas extraordinárias que todo cristão deveria saber. Então, se você que está ouvindo este subsídio dessa aula não sabe, então a partir de hoje você vai saber. O primeiro ponto que ele vai bater na tecla é sobre a divindade do Espírito Santo, porque há pessoas que acham que o Espírito Santo não é Deus. Existe até hoje aí crenças que dizem que o Espírito Santo é uma força, mas não é. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é tratado como uma divindade. Não falo nem como uma divindade, como um ser divino, porque ele é Deus. É como uma divindade, ele é Deus, ele é divino. Ele possui divindade. Não é à toa que na forma do batismo, deixada por Cristo, o que ele faz? Batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, tudo isto está mostrando que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o ser divino. Ele faz parte, ele é a essência de Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo é divino, meu irmão. Então, nós devemos entender primeiramente isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, 3 pessoas distintas, porém, una. É o Deus Trino, que subsiste em uma pessoa só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter isso em mente. Porque esse Deus Trino e Uno é o que habita no crente. É o que habita na nossa vida. Esse Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Observe, meus amados irmãos. Eu não sei nem se... Provavelmente o autor vai falar disso lá na frente, mas já vamos falando adiantando, porque a gente vai falando dos assuntos e já vai abrindo nossa mente para tocar em vários pontos sobre este tema importantíssimo na vida dos cristãos. Porque nós devemos aprender, nós devemos saber. Porque quando alguém nos questionar da nossa fé, nós temos que ter base bíblica para falar do que a Bíblia realmente ensina e fala. E é isto sobre o Espírito Santo. Então a gente tem que entender também que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não é uma forma hierárquica. Nenhum se sobrepõe ao outro. São todos os 3, as 3 pessoas da Trindade estão ao mesmo nível, são iguais. Eles são iguais. Nenhum exerce poder sobre o outro. Cada um é independente entre si, porém eles fazem parte de um único Deus Todo-Poderoso. Não existe uma hierarquia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não existe essa hierarquia. O que existe é diferentes papéis nas missões a quais eles ortogaram no plano de redenção da humanidade, que o autor vai falar no último tópico da lição. Porque no plano da redenção da humanidade, Deus Pai planejou, Deus Filho executou e Deus Espírito Santo mantém. Porque ele é que convence o homem do juízo do pecado e do pecado. É o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo que habita no interior de cada crente, é o Deus que tudo pode fazer para convencer o pecador de seu pecado. Então eles são pessoas distintas, porém em uma única pessoa ele subsiste. É o Deus Trino e Uno. Por isso a gente chama de Trindade. É a Trindade. As 3 pessoas da Trindade são Deus. Não exerce hierarquia uma sobre a outra, porém elas têm funções diferentes. Os seus papéis no plano de redenção da humanidade foi diferente. Então nós devemos entender isso. Que o primeiro ponto é que o Espírito Santo ele é divino. A gente tem que entender isso, tem que estar na nossa mente. Porque o Espírito Santo, como eu falei, ele se iguala ao Pai e ao Filho. Porque ele também tem um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos, como eu falei, batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso significa ser o Espírito Santo, meu irmão, objeto de nossa fé, pois em seu nome somos batizados, indicando reconhecimento igual ao do Pai e o do Filho, sobre a comunhão do Espírito Santo. Então, isto tem que estar na nossa mente. O Espírito Santo é Deus.
Ele é um ser divino. Em segundo ponto que nós devemos entender é que o Espírito Santo ele possui personalidade. Quando a gente fala que o Espírito Santo possui uma personalidade, é que ele é uma pessoa. Como eu falei anteriormente, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E um dos textos mais conhecidos que nós conhecemos nas Sagradas Escrituras é o texto que nos fala que não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e quando nós cometemos alguma coisa que esteja em desalinho com os preceitos, os mandamentos divinos, o que a Bíblia nos fala? Nós entristecemos o Espírito Santo. Então só se entristece, meu irmão, uma pessoa. Ninguém entristece uma força. Então o Espírito Santo, ele possui personalidade própria. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Davi, no Salmo 139, o que fala? Para onde me irei do teu Espírito? Para onde eu me irei do teu Espírito? Então o Espírito Santo de Deus, ele está em todos os lugares. Ele é uma pessoa, ele é um ser divino. E Isaías, meus amados irmãos, 63:10, assim nos fala que os contristaram com o Espírito Santo. Fala que os filhos de Israel contristaram com o Espírito Santo. Aí no Salmo 143, versículo 10, fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. O Espírito Santo de Deus é que vai guiar. O Espírito Santo de Deus é quem ensina. O que foi que Cristo falou? Eu irei, mas enviarei outro Consolador. Ele vos lembrará tudo aquilo que eu vos falei. A palavra de Deus fala, e eu vos enviarei outro Consolador. Imagine só, esse termo outro, no grego, está mostrando que é uma pessoa da mesma substância, da mesma espécie, da mesma categoria. Então está dizendo que o Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma pessoa, porque Cristo falou, enviarei outro Consolador. Então o Espírito Santo, meu irmão, é uma pessoa. Ele possui personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa, então nós devemos ter isso em mente. O Espírito Santo é divino, ele é uma pessoa e ele possui atributos divinos. Nós já falamos de alguns atributos do Espírito Santo, que é o que? A sua onipresença. Davi fala, para onde me irei do teu Espírito? Se suba ao mais alto céu, lá tu estás. Se desça ao mais profundo abismo, ali tu estás. Está mostrando o quê? Que o Espírito de Deus ele é onipresente. Então é um atributo divino. Porque existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. E os atributos incomunicáveis só pertencem a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Então os atributos divinos são esses. Esses atributos incomunicáveis que pertencem unicamente e exclusivamente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São esses atributos. Então o Espírito Santo ele é eterno, como fala em Hebreus 9:14. O Espírito Santo ele é eterno. Ele é o Criador do ser humano e do mundo e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, que é os atributos que Deus passou também para o ser humano, que é o que? O ser humano pode ser santo? Pode. O ser humano pode falar a verdade? Pode. O ser humano pode ter sabedoria? Pode, entre outros atributos comunicáveis. Mas os atributos divinos, como onipresença, onipotência, onisciência, pertencem unicamente e exclusivamente às três pessoas da Trindade. É o Deus Trino e Uno, o Deus Todo-Poderoso. O tópico 2 fala o Espírito Santo e Jesus Cristo. Nós vamos estudar nesse ponto. O autor dividiu em três subtópicos bastante interessantes, que é até uma palavra que às vezes a gente até nunca ouviu. Eu, sinceramente, nunca ouvi. Ouvi essa palavra, não do jeito que ela foi colocada aqui, o termo pericorese, não como essa palavra, mas ouvi como outros termos diferentes desse. Mas não deixou de ser essa parte aqui, esse termo teológico que o autor colocou aqui, que para mim também é novo, creio que para muitos irmãos que estejam ouvindo também seja novo. Quando nós estudamos a pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, até quando a gente vai estudar a Santíssima Trindade, nós não ouvimos esse termo. Eu esqueci até o nome do termo que é usado para
esse mesmo termo, eu ouvi numa aula do seminário da ETAD, que fala um termo que é como é que fala, o sinônimo desse termo aqui, mas o estudo da ETAD não falou esse termo, pericorese. Então o autor vai explicar que termo é esse. Ele fala que é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, certamente sim. Como eu falei para os irmãos, confesso que eu desconheci esse termo, mas a gente desconhece o termo, mas entende quando nós ouvimos, estudamos e lemos obras sobre o que ele está falando. Muitas das obras não usam esse termo, mas está implícito ali esse termo. É um termo teológico, é um estudo teológico, como o autor falou. A gente vai estudar biblicamente, teologicamente e na prática a doutrina do Espírito Santo. Então, esse termo é um termo teológico, desconhecido no meio evangélico, como o autor falou, e ela expressa o que é a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que o autor está querendo dizer? Está querendo dizer que a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Ou seja, então, pericorese é a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. São existências consubstanciais. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Filho está no Espírito, o Espírito está no Pai. E tudo isso é o que nós chamamos, que o autor chamou, esse termo teológico que é usado, é a pericorese, que quer dizer o quê? É a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. E o próprio Cristo falou, em João 14:10, o que foi que falou? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então o Espírito Santo também está nessa Trindade, irmão. Tudo está. Então, essa habitação das pessoas da Trindade uma na outra é o que se conhece como pericorese. Amém? Então, ele me glorificará, fala também o autor. Quem vai glorificar a Cristo? O Espírito Santo. E devido a este versículo que fala em João 16:14, que ele me glorificará, Jesus Cristo falou, muitos no início da era cristã não adoravam o Espírito Santo. Por quê? Porque achavam que o Espírito Santo era unicamente para um meio para se gloriar a Deus. Mas o mesmo Espírito Santo que glorificará a Cristo, a Bíblia fala que Deus também glorificará a Cristo. Então, se nós adoramos a Deus, porque também o Pai glorifica o Filho, conforme fala em João 17:5, o Pai glorifica o Filho. Então, nós devemos adorar tanto a Deus quanto ao Filho, mas por que não ao Espírito Santo? Isso era uma dúvida que estava surgindo no princípio da era cristã. Porque, querendo ou não, essa questão trinitariana causou uma confusão no início da era cristã, porque os judeus vinham de um monoteísmo. Era monoteísmo e eles entendiam, quando foi revelado através do Espírito Santo, certamente revelou esta doutrina trinitariana que está dentro da Bíblia Sagrada, mostrando que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são três pessoas distintas que subsistem em uma. Eles entendiam como se houvesse três deuses, mas na verdade não eram três deuses, não. É um único Deus em três pessoas. Era o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando eu estou adorando a Deus Espírito Santo, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou adorando a Deus Pai, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou adorando a Deus Filho, eu estou adorando a Deus. Então, independente para quem eu direcione a minha oração, eu estou adorando a Deus, porque são três pessoas distintas, porém subsistindo em um único Deus. As três pessoas são Deus. São Deus, observa, são Deus. Eu não vou falar nem são Deus, é Deus. Vamos falar assim, é Deus. Não são deuses, é Deus. As três pessoas subsistem em uma. É Deus, amém? Então, nós temos que ter em mente isto. O Espírito Santo irá glorificar a Cristo, assim como o Pai também glorifica a Cristo. Então, isso é que nós devemos ter em mente. Então, o efeito prático da pericorese, vamos falar o efeito prático dessa habitação das três pessoas da Trindade, uma na outra, qual é o efeito prático que isso traz para a gente hoje? O que é que nos traz para a gente hoje? É isso que eu falei. Quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu lugar. Quando você dá glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E da mesma maneira, quando você dá glória ao Espírito Santo, o Pai e o Filho estão sendo glorificados juntos.
É isso que nós devemos entender. Por isso o autor usou essa palavra, pericorese, que quer dizer o quê? A habitação das três pessoas da Trindade, uma na outra. Isso que nós devemos ter em mente. Então, o Espírito Santo ele também é consubstancial com o Filho. O que quer dizer essa palavra consubstancial? É da mesma substância. São três pessoas diferentes, como eu falei anteriormente, diferentes em serviço, em missão. São três pessoas distintas em missão, porém eles têm a mesma substância, são da mesma essência. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir. Deus enviou a Cristo e Deus Pai e Deus Filho envia o Espírito Santo para estar conosco até a consumação do século. Então, é alguém que vem de mesma natureza, é a pessoa do Espírito Santo, da mesma qualidade que veio para habitar na terra. O Espírito Santo, portanto, meu irmão, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, porém com funções diferentes, missões diferentes, como eu falei anteriormente. Deus Pai planeja, Deus Filho executa e Deus Espírito Santo mantém a obra que foi efetuada pelo Deus Pai que planejou, pelo Deus Filho que consumou, e o Espírito Santo mantém aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Amém? O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Eu creio que até nós já falamos isso sobre no plano divino da salvação. Como nós vimos que o Espírito Santo aqui conduz a história da redenção, nós já falamos um pouco sobre isto anteriormente. E o Espírito Santo ele já agiu tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Quando Deus criou o mundo, o que a palavra de Deus nos fala? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo de Deus estava agindo na criação. O Espírito Santo de Deus fez parte da criação, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele estava lá, assim como Cristo estava lá, como o Verbo estava lá. Antes de tudo vir a ser formado, Ele já estava lá, porque Ele subsiste eternamente. O Espírito de Deus, Ele atua, meu irmão. Todo dia ele está atuando na face da terra, é o Espírito Santo. Então nós estamos na dispensação da graça, que é também conhecida como a dispensação do Espírito. Porque a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus agora se faz presente. No Antigo Testamento vemos o Deus Pai agindo. Deus Filho agiu na época cristã aqui, quando ele estava aqui encarnado em Cristo Jesus. Então era a atuação do Deus Filho. Mas quando Deus Filho é ascendido aos céus, Deus Filho e Deus Pai envia o Deus Espírito Santo. E hoje nós estamos nessa dispensação, quando existe atuação miraculosa na nossa vida, na vida da igreja, das pessoas, a atuação do Espírito Santo de Deus na vida de cada crente, de cada cristão. E é esse mesmo Espírito que está agindo na vida humana. Porque desde que o Espírito Santo desceu ali naquele dia de Pentecostes sobre aquelas quase 120 cabeças que estavam ali, 120 pessoas que estavam ali no cenáculo aguardando a promessa de Deus Filho e Deus Pai, porque Jesus Cristo falou: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido. E através desse revestimento é que vem a capacitação sobrenatural na vida do ser humano para ele proclamar as verdades divinas e proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia na face da terra. Então o Espírito Santo, meu irmão, ele continua atuando. E isso é visto na vida dos crentes. Isso é visto na vida daqueles que têm manifestações dos dons espirituais sobre a sua vida, porque isso é um sinal, tanto para nós crentes quanto para os não crentes, para os ímpios. Então o Espírito Santo de Deus, ele está agindo ainda neste mundo. Ele age tanto no mundo quanto no ser humano. Amém? Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nesta lição que veio para nos ensinar um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós, como pentecostais, devemos saber responder tudo aquilo que nos é indagado sobre a nossa fé. Você, como crente pentecostal, não sei se você pertence à Assembleia de Deus, talvez até uma Batista Renovada, e até outras igrejas também que só muda o nome em cima, mas todos somos da família pentecostal. Então nós temos que ter isto em mente, que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa e possui atributos divinos, e ele age no mundo e no
ser humano também, ele está agindo no ser humano e sua relação com Cristo, que é o termo interessante que nós não devemos deixar despercebido nesta primeira lição, que é o termo teológico pericorese, que quer dizer o quê? É a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Então, assim, meus amados irmãos, nós encerramos e falamos um pouco sobre os pontos principais desta doutrina pentecostal que vai ser estudada ao longo deste trimestre abençoado para nós crescermos na graça e no conhecimento, porque é o estudo do Espírito Santo. Ser pentecostal é você saber que Deus opera através do seu Espírito Santo, mas também nós devemos estudar essa doutrina. É a teologia pentecostal que nós devemos estudar, que é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo, meu irmão, é estudar sobre Deus e seu relacionamento conosco em Cristo. Então, que possamos meditar nesta lição que veio para nos abençoar neste trimestre. Então, que os irmãos possam continuar nos acompanhando e não deixando de curtir, meu irmão, nossos vídeos, compartilhar e não deixar de efetuar o teste online. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da Escola Bíblica Dominical.